começar a apresentar aqui. Ai, gente, por favor, coloque o nome de vocês aí no chat na hora que eu começar a gravar, porque na aula passada acho que ninguém colocou, pelo menos não constou nada ali para mim, e aí complica um pouco na hora de lançar o controle de frequência. Então, só peço para que vocês coloquem o nome completo, se possível, beleza? Então, novamente, a gente vai falar de dano. O dano é, dentro daquilo que eu comentei com vocês, o grande vilão da nossa responsabilidade civil, e ele vai estar como núcleo da nossa obrigação de indenizar, né? Como eu ponho dentro desse slide, é impossível a gente falar de indenização se não ocorrer o dano, tá? Então, ocorreu o dano, aí sim surge a ideia de ressarcimento, e aí sim surge a ideia necessária de reparação. É muito interessante, né, que uma coisa que eu posicionei também para vocês no slide, é que pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. Tem uma única exceção que eu nem vou aleitá-los agora. Quando estiver lá estudando a responsabilidade civil objetiva, eu vou lembrar vocês disso, mas não existe responsabilidade, via de regra, sem dano. Beleza? O nosso dever de indenizar, ele surge dentro daquela regra. Lembra? Dever jurídico primário, dever jurídico secundário, ou originário e sucessivo. É exatamente essa a ideia. É impossível a gente falar sobre o dever de reparar sem a prática de um dano. Então, não basta que a conduta seja uma conduta ilícita, uma conduta culposa, nada disso. Claro que é importante. São elementos caracterizadores da nossa responsabilidade civil extracontratual. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Mas o ponto-chave aqui refere-se ao seguinte sentido. Nosso clássico exemplo do passar no sinal vermelho. Para nossa responsabilidade civil, o simples fato de você passar no sinal vermelho não vai gerar ali nenhuma responsabilização para você. É nítido que na esfera administrativa, na esfera penal, pode ser que sim, que haja, você seja reprimido dentro desse seu padrão de conduta, mas aqui na nossa esfera civil, não. A não ser que você furar um sinal, gere um acidente de trânsito. Gerou o nosso dano? Aí sim, nós conversaremos sobre a nossa responsabilidade civil. Beleza? E um outro ponto. Esse dever de reparar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outro, tá? E quando essa pessoa causar dano a outra, na regra prevista no nosso artigo 186 do nosso Código Civil, é nítido que causar dano a outrem vai gerar para este indivíduo o dever de reparar o dano. Beleza? Então, em sede da responsabilidade civil subjetiva, que é a nossa cláusula geral exposta no nosso artigo 186, nosso artigo 927, que é a nossa obrigação de indenizar, né? Nós temos lá exatamente essa ideia, de que aquela pessoa que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Esse é o ponto-chave. Então, causou o dano, vai ter que reparar. Dano a outrem, tá? Você não pode mover uma ação ou tentar uma reparação por um ato próprio ali contra você, né? Não faria nenhum sentido, tá? E é muito interessante que o parágrafo único do artigo 927, que é a nossa cláusula geral, nosso dito conceito sobre responsabilidade civil objetiva também, nós teremos lá a lição de que haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa aquele autor que viola um direito, né? Aqui a gente tem aquela ideia de atividade de risco, que a própria lei determina essas questões, né? Mas é muito interessante porque, mesmo inexistente a culpa, pode sim que haja uma responsabilização desse agente, beleza? Isso seja independentemente da modalidade de risco na nossa responsabilidade civil objetiva. Nós vamos estudar lá risco profissional, risco proveito,
risco criado, as modalidades de risco que o nosso sistema acaba adotando. Independentemente da modalidade de risco, se existir o nosso dano, esse agente vai ser responsabilizado. Por isso que o nosso dano é elemento que aparece tanto na responsabilidade civil subjetiva quanto na responsabilidade civil objetiva. Então, basicamente, nós podemos dizer assim, de forma bem clara, que é impossível você impor uma responsabilização a determinada pessoa se não houver dano. Seja essa conduta para nossa responsabilidade civil subjetiva culposa, no sentido estrito sensu, ou dolosa, que aí acaba trabalhando a ideia de culpa genérica, culpa lato sensu. Lembre-se sempre do nosso exemplo, do motorista, furando o sinal vermelho. Beleza? Então, é muito interessante que quando nós enxergamos, né, a nossa ideia de conduta humana e tudo aquilo que a gente trabalhou, de licitude da conduta, tudo aquilo, e nós estamos nos deparando hoje novamente com um outro conceito, que é o nosso dano, nós vamos constatar o seguinte, que dano e licitude aparecem para nós como duas faces de uma mesma moeda, perfeito? Ou seja, dois lados do mesmo fato. O ilícito, furar o sinal vermelho. O dano, se esse ato de furar o sinal vermelho gerou ali uma consequência para outra. Um dano para outra. Beleza? E é nítido. E quando a gente está falando de dano, a gente tem que ter uma lição muito importante, sempre. E fica muito mais fácil da gente entender se a gente pensar assim. Imagina responsabilizar agentes de forma indiscriminada de pessoas que não causaram dano a nenhuma outra pessoa. Então, furou o sinal vermelho, eu vou lá e entro com o processo. Parece-me que dentro daquilo que o Código Civil combate, ou tenta combater pelo menos, que é o nosso enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa, nós estaríamos diante exatamente desse caso. Então, nosso código, ele coíbe esse tipo de prática. Logo, a gente só vai poder falar de responsabilização civil de determinado agente, seja ele na esfera da responsabilidade sem culpa, que é objetiva, seja ele na espécie responsabilidade com culpa, que é a nossa subjetiva, nós precisamos do elemento dano. Beleza? O elemento dano é, sim, o nosso, junto com a conduta ilícita, junto com o nosso nexo causal, o fator que vai gerar esse dever de indenizar, previsto no nosso artigo 927, seja o 927 caput, que faz menção ao 186 e 187, 186, nossa cláusula geral de responsabilidade civil subjetiva, 187, abuso de direito, e o 927, parágrafo 1º, que é a nossa responsabilidade civil objetiva, haverá a responsabilização de pessoas que causarem dano a outrem. É isso que a gente tem que ter em mente. Perfeito? A questão é muito complexa pelo seguinte motivo. Qual seria a definição de dano? Então, imagina, né? Doutrina se pegando ali para tentar definir o dano. Por quê? Porque quando a gente olha para a nossa legislação, a gente se depara com um fator. Não existe nada, absolutamente nada, na lei que fale o que é dano. Perfeito? Então, o nosso legislador é omisso nesse aspecto. Se o nosso legislador é omisso, cumpre a doutrina ali se debater sobre os conceitos. Perfeito? E aí, a gente começa a diagnosticar a seguinte patologia, vamos dizer assim. Dano de morte, dano sexual, dano hedonístico, dano pelo custo do filho indesejado, o termo ultrapassado, dano de férias arruinadas, dano de mobbing,
dano por brincadeiras cruéis, dano por quebra, né, responsabilidade pré-contratual do nubente, né, dano por descumprimento de deveres conjugais, dano por abandono afetivo de filho menor, etc. Então, são vários danos, várias modalidades de dano. Danos que são ressarcíveis, em sua maioria. Só que o grande problema é o que é dano. E aí nós temos um ponto que é um ponto congruente em todas essas modalidades, que é o nosso próprio elemento, dano. Então, a nossa doutrina e nossa jurisprudência, como eu coloco para vocês no slide, elas partem de uma noção aberta, de um conceito amplo, ao definirem o dano pelos seus efeitos ou consequências, perfeito? Então, ao mencionar que dano é prejuízo, ou no caso do dano moral, que é a dor, vexame, sofrimento e humilhação, significa conceituar o dano pelas suas consequências. Parece que é uma relação de efeito-causa, né? Não de causa e efeito. Então, sem assentamento de premissas corretas, uma parte firme, doutrina e jurisprudência, não terão limites na criação dos novos danos. Então, existe uma crítica nesse sentido, porque novos danos acabam aparecendo, e eles aparecem, é nítido, eles necessitam, né, de reparação. Só que nós precisamos tentar conceituarmos, né, o que seria este elemento dano. E é muito interessante que, ao invés de fazer efeito-causa, a gente inverter para a gente entender o que seria dano. Falar sobre causa e efeito. Ou seja, conceituar o próprio dano pela sua causa, pela sua origem, observando sempre o bem jurídico tutelado que foi atingido pela conduta humana que gerou o eventual dano. Por quê? Bem jurídico. Porque nós estamos diante de um direito subjetivo. É algo que todos nós temos. Basta que uma pessoa viole esse direito subjetivo, que isso vai gerar a possibilidade de você gerar uma responsabilização deste outro agente. Então, bem jurídico é o nosso objeto da lesão. É um bem jurídico de ordem moral, dano moral. Um bem jurídico de ordem patrimonial, dano material. Só que é muito interessante a gente fazer uma separação e uma tentativa de conceituação, observando, sobretudo, três grandes doutrinadores. No seguinte sentido. Agostinho Alvim traz para nós a lição que o termo dano em sentido amplo vem a ser a lesão de qualquer bem jurídico. Já a Formica e Minozzi diz para nós que a diminuição, que o dano é a diminuição ou subtração de um bem jurídico. Perfeito? E o nosso professor Sérgio Cavalieri Filho, ele arremata a tentativa de definição legal de dano no seguinte sentido. O dano é uma lesão a um bem ou interesse juridicamente tutelado, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da personalidade da vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade, etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e moral. Uma lição perfeita, belíssima. Uma síntese do que eu estou tentando trabalhar aqui com vocês. O nosso dano, ele será uma lesão a um bem ou interesse juridicamente tutelado. Essa é a causa. A lesão a um bem ou interesse jurídico tutelado. A consequência, o efeito, está lá se ele é patrimonial ou se ele é da personalidade da vítima, da índole moral,
da índole referente à honra, à imagem, à liberdade. Perfeito? Então, dentro dessa dicotomia entre dano patrimonial e dano moral, nós vamos começar a estudar o nosso dano patrimonial. Perfeito? E aqui, para nós, se torna fácil, num primeiro momento, da gente explicar o que seria o dano patrimonial, porque temos dentro da própria nomenclatura desse termo, né, o nosso chamado dano material, nosso dano patrimonial. Dano material, o que você remete automaticamente ao patrimônio deixado pela vítima, né? Deixado. Patrimônio atingido pela vítima. Ou seja, dano patrimonial tem uma íntima ligação, estreita ligação, com o aspecto econômico dessa relação. Perfeito? Que este dano gerou consequências tanto imediatas, diretas, como, por exemplo, você bateu o carro, automaticamente esse bater o carro dentro de uma conduta humana culposa, com um nexo de causalidade, com o nosso elemento dano, vai gerar nitidamente o dever de reparar o prejuízo causado. Ponto. Mas, e aí? Será que se limita somente a isso? Você restituir aquele bem daquela forma que ele estava, ou seja, buscar o status quo ante daquele determinado bem que foi violado, bem jurídico violado, que é o patrimônio da pessoa? E se essa pessoa, por exemplo, utiliza o seu carro como um meio de trabalho, né? Como uma profissão? Motorista de Uber, um taxista, um fretista, né? Será que somente a reparação do dano causado no carro seria o suficiente? Parece-me que não. Por quê? Porque a conceituação de dano patrimonial vai muito além disso. O dano patrimonial vai atingir os bens integrantes do patrimônio da vítima. E esse patrimônio da vítima é um conjunto de relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis de forma econômica. Perfeito? Um ponto importante. Quando nós falamos, né, conjunto de relações jurídicas, a gente tem que ter em mente que isso não vai abranger somente as ideias de coisas corpóreas. Um carro, por exemplo, é um bem corpóreo. Casa é um bem corpóreo. Um livro é um bem corpóreo. Direito de propriedade. Mas também a ideia de dano patrimonial exige e observa a ideia de bens incorpóreos também. Perfeito? Um bem corpóreo. Direito de crédito. Então, a ideia que nós temos aqui é o seguinte. Como eu coloquei para vocês, alguns autores vão colocar essa ideia de a efetiva diminuição do patrimônio, quer se trate de um bem corpóreo ou incorpóreo. Então, se você não adimple um título de crédito, você está gerando um prejuízo no aspecto referente ao bem incorpóreo dessa vítima. E esse é o ponto de observação. Então, um direito autoral que também não é pago, um bem incorpóreo, também gerar uma responsabilização nesse sentido. É nítido isso. E esse é o ponto que a gente tem que ter daqui em diante. Perfeito? Só que a questão é que tem bens jurídicos que são tutelados pela nossa legislação
que eles não se enquadram dentro dessa categoria de bens corpóreos ou bens incorpóreos, porque são bens personalíssimos. Então, quando a gente olha bens personalíssimos, nessa altura do campeonato, vocês já sabem mais ou menos sobre isso, nome é um bem personalíssimo da pessoa. Via de regra, você não altera o seu prenome. Muita gente, infelizmente, às vezes não tem um patrimônio. Ela tem uma coisa que ela zela e ela luta, e vocês na prática vão se deparar de forma frequente com isso, que é o nome dela. O nome de determinada pessoa é um bem personalíssimo dela. A reputação, a nossa honra objetiva, é o nosso bem personalíssimo também. Nossa saúde, a nossa imagem, tudo isso. Nossa honra subjetiva, que refletem em uma esfera que não necessariamente é a esfera patrimonial, que é a nossa esfera extrapatrimonial, nossa esfera moral. Mas é nítido que você causar dano na esfera extrapatrimonial pode sim gerar danos referentes a esta espécie que a gente está estudando agora, que é a nossa esfera, melhor dizendo, nossa esfera patrimonial. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Você é um advogado. Você é uma advogada. E, de repente, um cliente seu começa a publicar um texto no Facebook acabando com a sua profissão, acabando com você, te difamando de cabo a rabo, e você começa a ver um monte de gente procurando para você fazer subestabelecimento, recebe um monte de cartas renunciando o mandato outorgado para você. É a sua honra, é o seu nome, é a sua profissão, né? É um dano que te atinge na esfera extrapatrimonial. Mas por essa esfera patrimonial, extrapatrimonial, desculpa, gerar consequências na sua esfera patrimonial, aquele dano que, em tese, seria somente extrapatrimonial, ele se ascende, ele se emancipa, vamos dizer assim, ele transforma, ele enfim, se metamorfoseia, né? No seguinte sentido, um dano que, na origem, era extrapatrimonial, gerou consequências patrimoniais. E gerando consequências patrimoniais, tem alguns autores brasileiros que trabalharão uma ideia de dano patrimonial indireto. A gente vai estudar bem como que funciona isso, tá? Para o professor Antônio Varela, ele faz a seguinte lição do que seria o dano patrimonial. Ele fala para nós que o dano patrimonial é suscetível de avaliação pecuniária, podendo ser reparado diretamente, mediante restauração natural, ou seja, o restabelecimento de fato do status quo antes, se possível, ou reconstituição específica da situação anterior à lesão. Pelo menos indiretamente por meio equivalente ou uma indenização pecuniária quando não for possível. Perfeito? Você bateu o carro e deu uma perda total no carro. Você vai restabelecer o veículo como ele era antes? Não vai. Então, vamos ver quanto que esse carro vale na tabela FIP e vamos condenar você a pagar a vítima desse evento danoso. Perfeito? Uma dicotomia vai aparecer para nós. Também, nós temos dano patrimonial, dano extrapatrimonial, os novos danos. E dentro do dano patrimonial, nós teremos, vamos dizer assim, duas espécies. Lucros cessantes e dano emergente. Porque dentro do que eu estou falando para vocês, por exemplo, do aquilo que eu comentei, do motorista, que trabalha com aplicativo, que é um taxista, que trabalha com frete, entregas, enfim. Nós temos a seguinte situação. Dentro dessa obrigação de reparar na integralidade
O nosso dano material, ele não pode atingir não somente o patrimônio presente da vítima, mas ele pode também atingir o nosso patrimônio futuro. A gente vai entender muito claro isso, mas uma coisa que tem que ficar bem colocada desde já, que não necessariamente o dano patrimonial vai ser uma consequência direta, uma consequência imediata daquele dano que a pessoa sofreu. É nítido que em várias hipóteses nós teremos isso. Só que o grande problema é, e essa consequência futura? Ou seja, esse profissional, taxista, que teve o carro que foi batido por você de forma culposa, vai ficar dias sem trabalhar. E aí, como é que fica? E é exatamente isso que o nosso sistema faz. Ele vai subdividir o dano patrimonial em dano emergente e lucro cessante. São termos que aparecem para nós desde agora, e vocês que forem para a área do direito civil, isso irá acompanhar vocês para sempre, se já não acompanha. Perfeito? Então a gente vai começar a falar de forma muito sintética sobre a primeira modalidade de dano patrimonial, que é o nosso dano emergente. Primeiro, o nosso dano emergente, tem alguns doutrinadores que o chamam de dano positivo. Dentro do dano emergente, nós temos a seguinte lição, muito didática, muito simples, da reprodução efetiva e imediata diminuição do patrimônio da vítima em razão do ato ilícito feito por outra pessoa. Ato ilícito, dano. Conseguimos identificar o que aconteceu? Pô, bati no muro de uma pessoa. O muro da pessoa. Bati no carro da pessoa. O carro da pessoa. É algo que a gente, a partir do momento cometemos, a gente sabe que a gente vai apurar mais ou menos quanto que vai ser a reparação daquilo. O nosso dano emergente, ele está previsto dentro do artigo 402 do nosso Código Civil, e este artigo 402 do nosso Código Civil, ele reproduz fielmente o artigo 1059 do Código Civil de 1916. E a ideia é basicamente o seguinte: nós estaremos presentes dos danos, no caso de danos emergentes, quando aquilo que a vítima experimentar foi aquilo que ela efetivamente perdeu. Aquilo que a vítima experimentar foi aquilo que a vítima perdeu. Perfeito? É efetivamente isso. Efetivamente, o dano gerado para aquela pessoa é, de fato, aquela questão que ela, na hora, consegue identificar. E como a gente consegue identificar na hora, em todos os casos referentes a danos emergentes, na prática, vocês vão se deparar com uma mensuração muito fácil. O lucro cessante, pô, você vai quebrar a cabeça para chegar nos valores. Tem teorias. Ah, natureza previdenciária se confunde com natureza civil? Depende. Depende da turma da STJ, depende da Câmara Civil que cai. Será que essa pessoa que recebeu lá um auxílio-doença, porque ficou afastada do trabalho, ela vai receber o ressarcimento na indenização civil aqui por lucros cessantes? Ou seja, o lucro cessante é algo extremamente difícil da gente, sabe, apurar. Mas aqui no nosso danos emergentes, não. É algo extremamente fácil. Se não é fácil, não vai ter dificuldade. Tem uma ideia, que também não é uma ideia que está em lugar nenhum, mas a ideia, por exemplo, dos 3 orçamentos. Bateu, faz 3 orçamentos, pega o orçamento mais barato e executa. Olha a mensuração disso.
Você não precisa de uma perícia extrema em relação a isso. E se precisar de perícia extrema, melhor ainda, porque vai ter a instrução às vezes pode ser um pouco complicada, mas a mensuração do dano nunca vai ser complicada. Em caso de danos que representem, de fato, a diminuição efetiva do patrimônio da vítima em decorrência de um ato ilícito que ocorreu em relação a ela. Beleza? Então, dentro dos nossos danos emergentes, nós teremos uma coisa muito simples e uma lição muito simples que vai clarear aí para vocês, que são as ideias, os exemplos, melhor dizendo, né, do nosso dano referente a uma perda total ou uma perda parcial causada por um acidente de trânsito. O que será o dano emergente? Você bateu o carro e deu PT no carro da outra pessoa. Deu PT? O que a gente vai fazer? A gente vai recompor essa vítima dentro do seu patrimônio. Ou seja, nós pagaremos a esta vítima o valor integral do veículo. E o nosso ponto de referência, novamente, é a nossa tabela FIPE, né? Aqui no Brasil, a nossa tabela FIPE. Mas e se ocorrer a nossa ideia de perda parcial? Que aquele dano que você causou em decorrência de um ato ilícito foi um dano de grande monto, mas não necessariamente causou uma perda total. O dano emergente nessa condição, nada mais, nada menos, será o nosso conserto. Então, quanto que vai ficar o conserto desse veículo? Então, o dano emergente é exatamente isso. A efetiva e imediata diminuição no patrimônio da vítima em razão de um ato ilícito. Perfeito? E o nosso dano emergente será tudo aquilo que a pessoa perdeu. E é certo, como eu exponho para vocês no slide, que a indenização tem que ser suficiente para o princípio da reparação integral dentro do verbete latim restitutio in integro. Essa vítima que perdeu este patrimônio, que foi ceifada dessa parte do patrimônio, nós precisamos repará-la. Seja mediante um conserto, seja mediante o pagamento do valor do veículo em caso de perda total. Perfeito? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, claro, né? Primeiro conceito, primeira modalidade foi posta. E agora a gente vai enfrentar a segunda modalidade, que é o nosso chamado lucro cessante. Nosso dano negativo. Quando nós estivermos diante de um ato ilícito que produz efeitos imediatos e diretos no patrimônio da vítima, nós estaremos diante do nosso dano emergente. Ponto. Mas, se nós estivermos diante de danos, efeitos, melhor dizendo, né, imediatos ou futuros, nós estaremos diante do nosso chamado lucro cessante. Ou seja, uma redução deste patrimônio da vítima, mas uma redução futura. Não é uma redução que você consegue mensurar ali a partir do momento que você causa este dano. Mas sim, são consequências que a prática deste ato ilícito que gerou o dano produz de forma futura. Beleza? Vamos imaginar que um médico, cirurgião, estava dirigindo o veículo, uma pessoa embriagada, ele estava indo fazer uma cirurgia na madrugada.
cidadão embriagado bate no carro dele e acaba com a gravidade do acidente, fazendo com que ele tenha a redução total no movimento do seu braço esquerdo, né? Que era o braço bom dele, ou enfim, dos dois braços, para ficar mais trágico aí no exemplo. Ele vai ficar impossibilitado de exercer este trabalho como cirurgião por meses, pela vida. Vamos imaginar que o acidente foi grave, mas ele quebrou o braço. Ficou lá 2 anos afastado do serviço dele. Pois bem, o que ele deixou de ganhar dentro desse período, esse lapso, dentro do exemplo de 2 anos, será aquilo que nós denominaremos de lucros cessantes. Ou seja, o ato ilícito causou um dano. O dano no veículo deste médico é o nosso chamado dano emergente. Os prejuízos futuros decorrentes deste ato ilícito serão chamados de lucros cessantes. Perfeito? Então, numa tentativa de conceituação, a gente pode colocar que, se o objeto do dano é um bem ou interesse que já existia, nós estaremos diante do nosso chamado dano emergente. Então, se já existia dano emergente, porque é um dano imediato, é um dano direto, não é um dano imediato ao futuro. Mas, se tratando de um bem ou interesse futuro, ainda que não pertencente ao lesado, estaremos diante do lucro cessante. O professor Sérgio Cavalieri Filho, ele fala para nós o seguinte: lucro. Nosso lucro cessante na diminuição patrimonial do patrimônio da vítima. Este dano pode decorrer não só da paralisação de uma atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como também da frustração daquilo que era razoavelmente esperado. Ou seja, seria muito interessante, por exemplo, colocar, tudo bem, esse médico que sofreu esse acidente, ficou 2 anos sem poder trabalhar, ele poderia ter sofrido um outro acidente, poderia ter morrido dentro desses 2 anos. E aí tem que afastar essa reparação. É um tanto quanto absurdo pensar isso. Por quê? Porque é uma consequência lógica de quanto essa pessoa receberia dentro de um padrão estabelecido anteriormente, de todos esses meses que essa pessoa deixou de ganhar. Então, o nosso lucro cessante, ele vai constituir, na verdade, dentro de uma perda patrimonial de algo que era esperado. Era algo, vamos colocar assim, natural. Era uma consequência lógica. Era algo que, de fato, não tinha muito segredo, tá? O Aguiar Dias, ele traz uma lição muito interessante no seguinte sentido, ó. Em regra, os efeitos do ato danoso incidem no patrimônio atual, cuja diminuição ele acarreta. Ponto. Nosso dano emergente. Pode suceder, contudo, que esses efeitos se produzam em relação ao futuro, impedindo ou diminuindo o benefício patrimonial a ser deferido à vítima. Aí estão identificados o dano positivo, ou dano emergens, e o lucro frustrado, ou lucro cessans. As duas modalidades do dano podem, todavia, coincidir assim, como podem ocorrer distinta e insuladamente, conforme o caso concreto. Então, pode ser que esta consequência gere somente problemas futuros,
Pode ser que esta consequência gere somente consequências no momento, no presente, e pode ser que essas consequências ocorram tanto no presente quanto no futuro. E aí vai depender da nossa chamada análise do caso concreto. E cabe ao magistrado e à magistrada não confundir a ideia de lucro cessante com o nosso chamado lucro imaginário. Ou seja, causas hipotéticas. Causas que somente ocorreriam ali de forma imediata. Não é isso que se trata o lucro cessante. Este é o ponto. São consequências futuras, são consequências que a gente pode ter um grau de previsibilidade. E aqui, dentro da tentativa de construção, nós temos o nosso chamado princípio da razoabilidade. O nosso princípio da razoabilidade, dentro do nosso Código Civil, ele aparece para dar um parâmetro para o nosso lucro cessante, para a caracterização mesmo do lucro cessante, trazendo uma ideia de que, razoavelmente, aquilo que deixou de lucrar. Ou seja, princípio da razoabilidade para caracterizar o lucro cessante é a regra do nosso Código Civil, dentro de uma ideia daquilo que a pessoa deixou de lucrar. Na ética do razoável, na ideia do razoável, no bom senso, na regra de experiência. Lembrando que a ideia de razoabilidade, de razoável, é tudo aquilo que se deseja que seja, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. Então, quando nós estivermos diante dos nossos lucros cessantes, nós não podemos ter uma certeza no seguinte sentido. Tudo o que aquele médico estava produzindo, o médico jovem, estava ascendendo de forma veemente na carreira, estava crescendo cada semana, enfim, aumentando ali os seus pacientes, dava inúmeros plantões, às vezes é uma especialidade muito específica. Mas a gente não pode pressupor que esses lucros seriam obtidos na integralidade, né? Ou melhor, a gente não poderia pressupor que existiria uma majoração expressiva desses lucros em decorrência desse crescimento profissional que ele estava tendo. Então, o nosso Código Civil, para tentar trazer uma baliza para o magistrado, ele tenta indicar uma ideia de razoabilidade. Ou seja, até prova em sentido contrário, a gente vai admitir que essa vítima, ela lucraria aquilo que o nosso bom senso diz que essa pessoa lucraria. Ou seja, curso normal das coisas. Antecedentes que trazem a ideia de uma questão que tradicionalmente ali continuaria ocorrendo. E nós temos uma lição no nosso BGB, o nosso Código Civil Alemão, no parágrafo 252, uma lição talvez mais adequada possível. O nosso Código Civil Alemão, ele traz uma definição legal do que seria o lucro cessante. Aspas. Considera-se lucro frustrado
o que com certa probabilidade era de esperar, atendendo ao curso normal das coisas ou às especiais circunstâncias do caso concreto e, particularmente, às medidas e previsões adotadas. Ou seja, é uma ideia de uma probabilidade, de uma razoabilidade, que é decorrente do curso normal das coisas e das circunstâncias do caso concreto. Perfeito? Esse é o nosso ponto. Novamente, quando eu comentei com vocês há pouco que o dano emergente é muito fácil de se mensurar, ou pelo menos não é tão traumático, o nosso lucro cessante geralmente ele é. Por quê? Porque é juízo subjetivo. É princípio da razoabilidade. Ou seja, um juiz analisando um caso concreto que trabalha uma hipótese de quanto que aquela pessoa deixou de lucrar dentro da análise do caso. O que o magistrado tem que fazer dentro dessa situação? Vamos imaginar. Nós temos conduta humana culposa, nós temos o nexo de causalidade e nós temos o dano. Vamos imaginar eu, juiz, né? Que a gente excluísse essa última característica, que é a característica do dano. Quanto que essa pessoa iria continuar recebendo? Quanto que a pessoa, dentro do valor que ela está requerendo, que ela está pleiteando, ela de fato receberia como uma consequência natural e normal, caso aquele acidente não tivesse ocorrido, caso aquele ato ilícito, que aquele dano não tivesse ocorrido. Ou seja, se aquele lucro, se aquele valor, se aquele montante pleiteado pela vítima, né, era algo que aconteceria de forma normal, caso não tivesse o acidente. Perfeito? Então, exemplificando e voltando ao acidente de trânsito, né? Vamos imaginar que nós estaremos diante de um dano decorrente de um acidente de trânsito e agora a vítima é um taxista. Sendo taxista, a ideia de lucro cessante vai aparecer para nós dentro daquilo tudo que este motorista deixou de produzir nos dias que, em decorrência desse dano causado, o carro ficou paralisado por um eventual conserto. Mas como que a gente vai analisar isso? Vamos ver uma média diária que este taxista recebe. Mas, será que essa média por si ela é suficiente? Vamos imaginar que se trata de um motorista, taxista, e ele é um taxista que reside na cidade do Rio de Janeiro, Salvador. Ou em qualquer praia aí, em um período de alta temporada. Exposição de Londrina, quando a gente podia, né, ter eventos, enfim, parece que faz uma década já que a gente tem que ficar em casa, né? Mas a gente tem que ficar. E se esse dano aconteceu ali nas vésperas, né? As vésperas deste carnaval do motorista lá que reside em Salvador?
Será que faz sentido a gente mensurar esse dano por uma média diária que ele recebe? Parece que não, né? Parece que, na verdade, não seria justo, mas é muito interessante a gente admitir, né, que em favor desse taxista, além dessa renda, que é a renda diária dele, ele receberia um lucro extra. Por quê? Porque isso então, seria uma decorrência natural das coisas. A gente sabe, a gente não precisa ser taxista para saber isso, que na época de grandes eventos, sobretudo aí dentro desse caso que eu estou trabalhando, é onde os caras trabalham muito e ganham o dinheiro deles. A renda, às vezes, extra, se forma ali, até mesmo como uma segurança para o resto do ano. Imagina, se a gente achar que o princípio da razoabilidade seria pegar a nossa média diária desse taxista e aplicar. Não, a gente precisa ver qual que seria o lucro dele, excluindo o dano. Então, excluiu o que aconteceu. Quanto que esse taxista iria receber? Tudo bem, baixa temporada, algo nesse sentido, vamos ver ali quanto que ele receberia. Agora, por exemplo, já está recebendo tanto, tanto. Só que, por mais que seja um evento futuro, que às vezes é de difícil mensuração, a gente não pode deixar esse taxista desamparado, mesmo que não seja a média diária dele, porque é uma consequência natural das coisas. Esse que é o ponto. O lucro cessante é exatamente isso. É tentar definir o que é o custo natural. Quanto que essa pessoa deixou de lucrar em decorrência deste dano. E aí, nós temos algumas tentativas da jurisprudência, às vezes desesperadas, né, de estabelecer critérios. De forma rotineira, a nossa jurisprudência ela tenta estabelecer a indenização decorrente por morte durante uma ideia de sobrevida possível. Ou seja, uma média de vida. Ou uma média de vida produtiva. Vamos colocar assim, né? Então, vamos imaginar um trabalhador autônomo. A gente, como advogado, querendo ou não, a gente tem essa ideia, né, de ser um pouco autônomo, né, ser um pouco muito autônomo. Tem mês que vai entrar muito dinheiro, tem mês que vai entrar pouco. Aqui no escritório, geralmente entra pouco. Mas é uma coisa variável. Então, como é que a gente vai estabelecer ali um lucro cessante para um profissional, um advogado que sofreu um acidente, por exemplo? Ou melhor, se sofreu um acidente que gerou sua morte, né? E a jurisprudência, por exemplo, ela vai tentar estabelecer o lucro cessante com base na média dos seus ganhos durante os últimos 6 ou 12 meses, ou às vezes mais do que isso, né? Imagina agora em tempo de pandemia, tem muito profissional autônomo que, como muitas pessoas, né, tem sofrido problemas econômicos gigantescos. Então, assim, às vezes a gente precisa fazer um recorte temporal passado para a gente utilizar como parâmetro para fixar aquilo que essa pessoa geralmente iria receber. Beleza? Então, um exemplo muito interessante refere-se ao metrô do Rio de Janeiro. O metrô do Rio de Janeiro, não sei quem conhece o Rio de Janeiro aqui, só que a gente tem o Catete, Laranjeiras, Tijucas, que são ali um metrô que passa por esses bairros, por essas áreas que são bem tradicionais na cidade do Rio de Janeiro. Dentro da construção desse metrô, inúmeras ruas foram interditadas para construção, né, para escavação. E
Como essas ruas ficavam fechadas por tempos em tempos, e muito tempo às vezes, muitos comércios ali eram prejudicados por causa dessa construção. E é muito interessante que muitas ações foram propostas pelos comerciantes contra o metrô, em busca do ressarcimento pelo lucro cessante nesse período de paralisação do negócio comercial, em decorrência dessa construção no metrô do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Desembargador Renato Maneschi, lição dele. Para autorizadamente se computar o lucro cessante, a mera possibilidade não basta. Embora não se exija a certeza absoluta, o critério aceitado e que decorre do texto legal está em condicionar o lucro cessante a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos conjugados às circunstâncias peculiares do caso concreto. Para que se identifique o lucro frustrado, o chamado lucro cessante é sempre necessário que os efeitos decorram e se produzam do ato danoso em relação ao futuro, impedindo ou diminuindo o benefício patrimonial legitimamente esperado. Então, o que aconteceu? O Rio de Janeiro, os juízes, os embargadores do Rio de Janeiro, eles entenderam, dentro dessa proporção, dessa regra de proporcionalidade objetiva, que é a nossa razoabilidade, regra de experiência, fazer ali uma verificação com base na média do lucro das empresas nos últimos 3 anos, que foram apurados dentro de uma perícia contábil do processo, e estabelecer a indenização dentro dessa média desses últimos 3 anos, realizados dentro dessa perícia. Perfeito? Então, nós temos essa ideia, que é uma ideia que tenta trazer uma baliza, né, para os nossos lucros cessantes. Perfeito? Por mais que nós adotemos, né, dentro da nossa sistemática civilista, a ideia da teoria da causalidade adequada, ou seja, da necessidade da causa, de qual é a melhor causa que se adequa a este evento danoso, nós temos que sim, mesmo assim, efeitos imediatos e efeitos futuros gerarão a responsabilidade e a responsabilização deste agente que causou este dano. Perfeito? Gente, eu iria falar da perda de uma chance, ia começar agora, mas eu tenho certeza que eu vou começar agora e não vou conseguir terminar. Então, por uma questão de precaução e de didática, eu acho que... E assim, novamente, a gente está bem avançado na matéria. Eu vou